Olá, meus amigos, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar, promovido pela nossa Casa de Oração Prozebem. Gostaria muito de agradecer a todos pela presença aqui no Evangelho, que seja tão bom para vocês quanto é para mim. Eu adoro estar aqui refletindo com vocês aqui na tarde sobre o Evangelho. É muito enriquecedor estudar a mensagem do Cristo à luz da doutrina espírita. Então, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, e vamos iniciar com a mensagem trazida do livro Pílulas de Confiança, pelo Espírito Dias da Cruz, psicografia de Andrei Moreira, tá? E essa mensagem se chama O Poder Real, o Afeto. Diz assim: iludido pela matéria e pelas crenças materialistas limitantes, o homem busca assenhorear-se das posses, dos títulos e dos cargos, a fim de deter o ouro que brilha, o diploma que envaidece e o mando que submete, no afã de buscar a felicidade propagada pelas filosofias do mundo. No entanto, sendo o espírito imortal, herdeiro da fonte fecunda das infinitas possibilidades, o homem se conscientiza, no látego das provas redentoras, que o poder real está em Deus e que o único poder verdadeiro do espírito é o do afeto, com o qual toca a alma humana, semeando esperança, consolo e instrução, ou dispensando alegria, amizade e bênçãos variadas, que consolam e constroem para a eternidade. Cansado de sofrer na ilusão da matéria, o espírito volta sua atenção para a luta das conquistas interiores, no esforço de autossuperação e autodomínio, e, sobretudo, no esforço de ressintonização com a fonte suprema, que lhe ensina a amar e a servir, encontrando seu verdadeiro poder e importância na vida. Então, inspirados por essa mensagem, vamos fazer a nossa prece, levando os nossos pensamentos a Jesus. Nós agradecemos, Mestre de infinita bondade, de infinito amor, a oportunidade de estarmos reunidos em mais um Evangelho no Lar, promovido pela nossa Casa de Oração Prozebem. Agradecemos, Mestre Jesus, a oportunidade que temos, neste momento, podermos aprender um pouquinho mais com o Teu Evangelho, meditado, esclarecido pela doutrina espírita. Como é bom, Senhor, podermos ter o conhecimento dessas verdades espirituais e que possamos, Mestre, aprender com esses ensinamentos, nos inspirar, tocar os nossos corações e podermos colocar em prática esses aprendizados, modificando a nossa vida, modificando os nossos corações. Por isso, Senhor Jesus, te rogamos que se faça presente em nosso Evangelho, nos inspirando, nos iluminando, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja, meus amigos. Hoje vamos meditar sobre a parábola da figueira que secou. Está lá no capítulo 19, lá no capítulo que fala sobre a fé que transporta montanhas. Muito interessante, vamos ver o que é que a doutrina espírita nos orienta sobre a interpretação que nós devemos dar para essa parábola da figueira que secou. Então, vamos começar lendo, essa parábola. Ela está no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículos 12 a 14 e versículos 20 a 23. Vamos ler
e depois a gente traz as considerações que o Evangelho coloca aqui para a gente, tá? Então, diz assim: quando saíram de Betânia, Jesus teve fome e, vendo uma figueira ao longe, foi até ela para ver se encontrava algum fruto para comer. Ao se aproximar, encontrou apenas folhas, pois não era a época de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém coma de você nenhum fruto. E os discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, perceberam que ela estava seca até a raiz. Pedro, lembrando-se das palavras de Jesus, disse: Mestre, olha como a figueira que o Senhor amaldiçoou tornou-se seca. E Jesus respondeu: tenham fé em Deus. Em verdade, eu lhes digo que todo aquele que disser a esta montanha, saia daqui e vá para o mar, sem que seu coração hesite, acreditando firmemente no que está dizendo, verá de fato sua ordem se cumprir. Então, o que será que o Evangelho nos diz? Que são, que seriam, que representa essa figueira que secou, né? Então, logo no começo, Kardec ele coloca aqui: a figueira que secou é o símbolo das pessoas que apenas aparentam fazer o bem, mas que, na verdade, não produzem nada de bom. São os oradores que possuem mais brilho do que conhecimento, cujas palavras não têm profundidade e apenas agradam aos ouvidos, mas que, ao serem analisadas, não trazem nada de proveitoso ao coração. Pode-se, então, perguntar: que proveito elas trouxeram a quem as ouviu? Então, é interessante isso aqui, né, que ele coloca: a figueira que secou representa aquelas pessoas que aparentam fazer o bem, mas não produzem nada de bom. E aí Jesus, ele diz para a gente, né, que a gente doa aquilo que nós temos, que está em nosso coração. Então, essa figueira que secou representa, como diz aqui o Evangelho, aquela aparência do bem, sabe? Aquela árvore que tem as folhinhas, mas não tem frutos. Por quê? Porque o fruto, ele só vai nascer, gente, quando em nós tiver o verdadeiro sentimento, né, de amor, de caridade, de fraternidade, dentre tantos outros, né, tantas virtudes que Jesus nos trouxe. Então, o interior da gente, quando ele não é bom, a gente tem essa aparência de bem. Como ele diz aqui, às vezes a gente tem uma oratória muito bonita, a gente fala muito bem, né? Mas e como está o nosso coração? Como que está o nosso coração? Será que eu vou fazer uma caridade, mas, né, vou uma vez no mês lá no centro espírita, vou fazer uma atividade de caridade, ou eu vou fazer uma palestra, ou eu vou aplicar um passe no centro espírita, vou numa reunião mediúnica. Por que eu faço isso? Como é que está o meu coração? Ele ainda está enegrecido? Ele ainda está repleto de sentimentos negativos, de orgulho, de vaidade, de egoísmo? Por que eu faço isso? Como está o meu coração? Né? Claro que quando Jesus diz aqui que essas pessoas ainda permanecem secas por dentro, gente, o mestre quer dizer que elas serão assim para sempre? Elas são figueiras secas e nunca mais darão frutos? Não. O que o mestre está querendo dizer é que elas permanecem secas porque elas se permitem. Elas permitem que no seu coração não floresça o evangelho. Ela não permite que o evangelho floresça e que dê frutos.
Elas não permitem que o amor venha habitar os seus corações, certo? Porque em todos nós fomos criados simples e ignorantes, e todos nós fomos criados com a centelha divina. E por isso vamos reencarnando, passando por experiências evolutivas de aprendizado, vamos crescendo com essas experiências e desenvolvendo essas potencialidades que já estão em nós. Então, já podemos amar muito se quisermos, já podemos ter compaixão, já podemos ter humildade, desde que a gente se permita viver isso. Né? Já estamos nos permitindo, ou só estamos, como diz o Evangelho, como essas pessoas que aparentam fazer o bem, mas que não produzem nada de bom, mas que em verdade não permitem que o Evangelho, que os seus postulados, suas orientações, efetivamente cresçam em nossos corações, façam morada em nossos corações, e frutifiquem, multipliquem. Será que ainda estamos nesse caminho? Porque se estivermos, precisamos mudar. O caminho é o da mudança. E aí, ele continua dizendo, gente, aqui que a figueira que secou é também o símbolo de todas as pessoas que têm as oportunidades de serem úteis, mas não são. Representa ainda todas as utopias, todos os sistemas sem conteúdo e todas as doutrinas sem base sólida. O que falta na maioria das vezes é a verdadeira fé, a fé produtiva, a fé que comove as fibras do coração, ou seja, a fé que transporta montanhas. São árvores que têm folhas, mas não têm frutos. Foi por isso que Jesus as condenou à esterilidade, pois chegará o dia em que elas ficarão secas até a raiz. Todos os sistemas, todas as doutrinas que não produzem nenhum bem para a humanidade serão reduzidos ao nada. Todos os homens voluntariamente inúteis que não utilizam seus recursos também serão tratados como a figueira que secou. Ou seja, gente, são aquelas pessoas aqui, o que ele quer dizer com essas pessoas que têm a oportunidade de serem úteis, mas não são? São aquelas pessoas que muitas vezes têm muito conhecimento ou que podem auxiliar de alguma forma, mas elas não permitem. E mais uma vez a gente volta para aquela questão: por que é que será que elas não se permitem serem úteis? Será que é porque no seu coração, em verdade, ainda não penetrou a verdade evangélica, os postulados do evangelho? Porque às vezes as pessoas têm o conhecimento, têm essa condição de ajudar, de auxiliar, mas não, elas não se permitem. Elas não permitem que isso aconteça. E aí é que ele diz: essas pessoas que pensam apenas em si, né, preponderando o egoísmo, a vaidade, o orgulho, que nada fazem de bom em favor do nosso próximo, porque, meus amigos, nós estamos aqui para evoluir, para nos trabalhar, para nos melhorar, sim, mas não só a nós. Nós estamos aqui para servir ao próximo. Então, naquilo que nós podemos ser úteis ao nosso próximo, dentro do que a gente possa fazer, nós precisamos atuar. Porque se a gente pensar em crescer só apenas para a gente, não basta. Não basta, porque isso é, no fundo, ser egoísta. Estamos apenas pensando em nós. E qual é a lei que prevalece no universo? É a lei de fraternidade. A gente vê, inclusive, os espíritos orientam lá Kardec, o livro dos espíritos, que eles dizem: olha, um espírito mais evoluído, ele reencarna em missão para auxiliar outros. Porque a lei de fraternidade, de cooperação, essa lei de auxílio, ela está em tudo na natureza, é uma lei divina. Então, se nós pensamos apenas em nos melhorarmos, não pensamos no outro, na humanidade, no nosso próximo, e o nosso próximo começa com o mais próximo, que geralmente é a nossa família,
Se a gente não olha para esse próximo, nós somos a figueira que secou. Nosso coração está seco. Está seco pelo egoísmo ainda, né? E ele também coloca que representa todos esses sistemas, essas doutrinas sem base sólida. E ainda diz que o que falta nisso tudo é a fé verdadeira. Lembra que a gente falou no outro evangelho? Que a fé verdadeira é aquela confiança que a gente tem raciocinada de que tudo está em ordem, de que Deus é Pai, é misericórdia, é amor, é justiça, que suas leis funcionam. Que se eu sofro hoje, eu sei porque eu sofro, que eu tenho consciência que eu vou ser mais feliz depois. Essa é a fé inabalável. E falta a essas pessoas, diz Kardec aqui, essa fé que transporta as montanhas, né? Então, muito forte essa parte. E aí ele fala daqui também, lá no item 10, quem quiser depois pode dar uma lida, falando sobre os médiuns. Que os médiuns, gente, têm uma missão esplêndida, que é servir de instrumento dos espíritos e levar o alimento espiritual a todos. É uma missão sagrada, divina, que precisa ser tratada com muito respeito. Por isso que ela tem que ser trabalhada com Jesus. Precisamos trabalhar a nossa mediunidade com o mestre, como ele nos orientou. E aí ele diz que os médiuns precisam estar em todos os lugares, a fim de que todos recebam os ensinamentos e para mostrar ao homem que todos nós somos chamados pelo Evangelho, todos somos chamados. O objetivo principal da mediunidade, atentem-se médiuns, o objetivo principal da mediunidade é ajudar o próximo e melhorar aquele a que a possui. A sua mediunidade é para você se melhorar e ajudar o seu próximo. Não é para só te beneficiar, é para ajudar o próximo. Porém, existem médiuns que a utilizam para coisas fúteis, e como tem, né, meus amigos? Como hoje a rede social, a internet está tudo muito globalizado, está tudo muito rápido, a gente vê realmente que tem irmãos que são realmente médiuns, têm contato com o plano espiritual, tem às vezes uma mediunidade belíssima, belíssima para ser trabalhada, mas colocam a sua mediunidade em coisas fúteis, ou às vezes pior, utilizam para prejudicar outras pessoas, para conseguir benefícios materiais em proveito próprio, enfim, deturpam a mediunidade de várias maneiras. Esses médiuns, escutem, esses médiuns serão tratados como a figueira que secou. Deus retirará deles um dom que se tornou inútil em suas mãos. Ora, isso aqui é a lei de causa e efeito, certo? Que Kardec está falando. Quando nós abusamos das nossas potencialidades, aqui a mediunidade, né, sendo colocada, que é um dom maravilhoso, que precisa ser trabalhado em seu favor e do próximo. Então, quando a gente desvia, a gente abusa. E quando a gente abusa, a gente viola as leis divinas. E tem uma leizinha chamada lei de causa e efeito. E dentre uma das consequências desse abuso da mediunidade, pode ser a suspensão ou a retirada, né, da mediunidade daquele médium. Nessa vida, ainda que ele está cometendo abuso, ou em outras. Pode acontecer. Bruna, sempre não, meus amores. Porque a justiça divina não é 1 mais 1, é 2. Não é assim. Aqui Kardec quer dizer que em alguns casos, um dom que se tornou inútil, né, nas mãos daquela pessoa, pode sim ser suspenso por Deus, pode ser retirado também daquela pessoa. E ele diz, uma semente que não souberam fazer frutificar, e é assim que eles se tornarão alvo dos maus espíritos. Olha aí outra consequência que pode acontecer. Ele está usando mal a sua mediunidade, né? Utilizando mal a sua mediunidade, e a espiritualidade amiga chega junto, orienta, busca
fazer com que o médium retome aquele caminho, mas ele tem o livre-arbítrio dele, que precisa se respeitar. E aí ele decide usar aquela mediunidade ainda de uma forma equivocada. O que acontece? Pelas leis que a gente estuda de causa e efeito, Kardec falou, pode ser suspenso, pode ser retirada essa mediunidade, mas Deus pode permitir que ele continue usando aquele dom. Os espíritos superiores, a espiritualidade superior se afasta e aí abre campo para quem? Quem que vocês acham? Abre campo para a espiritualidade inferior. E aí, esses médiuns serão assessorados por quem? Né? Porque médiuns, meus amigos, todos somos médiuns. Um em um grau mais ostensivo, outro em um grau menos ostensivo, mas todos somos, porque recebemos influenciação dos espíritos a todo tempo. Então, somos instrumentos deles, de uma forma mais ou menos ostensiva. E já estamos colocando essa mediunidade em favor do outro, trabalhando como Jesus trabalhou. E o médium, ele pode estar lá no passe, né, que são os médiuns passistas, podem ser os médiuns ostensivos, psicofonia, psicografia, né, de efeitos físicos, enfim, vários tipos de mediunidade, mas somos nós, porque todos nós somos médiuns, a espiritualidade fala isso. A partir do momento que recebemos influenciação, todos nós, e manifestamos esse tipo de influência. Então, o que estamos fazendo? Estamos sendo canais de quais espíritos? O que está em nossos corações? Precisamos muito meditar sobre isso, para que a gente precisa pensar assim, eu sou essa figueira que secou? O que é que tem em meu coração hoje? É o que a gente precisa refletir. Então, é a espiritualidade chamando a gente a ter essa fé verdadeira, essa fé confiante, essa fé segura, para que a gente não se torne a figueira que secou. Que, claro, dentro das leis divinas, né, as leis de causa e efeito, receberemos um tratamento adequado, como figueiras que secaram. Então, fica a reflexão. Vamos fazer a nossa prece, espero que vocês tenham gostado, viu, da reflexão de hoje. Senhor Jesus, Mestre amado, nós agradecemos, Senhor, pelas orientações da tarde de hoje. Que possamos, Senhor, cada dia mais, trabalhar os nossos corações, para que o Teu Evangelho, Mestre querido, faça morada e floresça, frutifique, se multiplique, e possamos nos tornar Teus trabalhadores da última hora, mas que já estão aqui para te servir. Então, Mestre, sabemos que ainda temos inúmeras perfeições em nossos corações. Por isso te rogamos que neste momento derrame sobre cada um de nós teus fluidos salutares, positivos, através da espiritualidade amiga que está nos envolvendo, limpando, Senhor, de nós, dos nossos corações, todas as energias deletérias, miasmas espirituais, fluidos negativos, que sejam substituídos, Mestre, por tua energia, que nos equilibra, que nos coloca em sintonia com o Pai. Que o Senhor possa envolver também todos aqueles que amamos, os que se considerem os nossos inimigos, toda a humanidade sofredora que tanto necessita de Ti, Senhor. Envolve a nossa casa de oração, para o bem, para que possa prosseguir em seu mandato de luz, de divulgação da doutrina espírita, abençoando todos os seus abnegados trabalhadores, encarnados e desencarnados. Rogamos que abençoe a nossa Mãe Terra querida, que nos abriga esse planeta escola, abençoando a natureza, os ares, seres dos ares, o mar, os seres que ali habitam, as águas, natureza, os animais, enfim, Senhor. Envolve todos em teus fluidos salutares. Fica conosco, Mestre querido, hoje e sempre. Que assim seja.
Que assim seja, meus amigos. Muita paz a todos. Uma feliz tarde para vocês. Um abraço.